Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Está no ar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, depois do caso da morte de um homem de 78 anos no Seixal, que esteve a aguardar 3 horas por uma ambulância, hoje são conhecidas mais 2 situações que aparentemente evidenciam as dificuldades de resposta do INEM. 2 casos que tiveram um desfecho fatal, com a morte das pessoas que pediram assistência médica. Começamos com o último caso conhecido. Aconteceu ontem em Tavira e agora aqui contado pela Laura Figueiredo. O homem de 68 anos sentiu-se mal ontem ao final da tarde, depois de ter ido à farmácia e ter tomado um xarope. A primeira chamada para o INEM terá sido feita às 6h07 da tarde, seguida de um segundo telefonema para questionar a demora dos meios. Inicialmente a vítima foi classificada como prioridade 2, o que em teoria corresponde a uma resposta dos meios em 18 minutos, mas passou para o nível de prioridade máxima depois da terceira chamada dos familiares, que aconteceu às 6h47, altura em que o INEM foi informado que o homem já estava em paragem cardiorrespiratória. A primeira ambulância foi acionada às 6h42. De acordo com os familiares da vítima, os primeiros meios de socorro só chegaram ao local mais de 1 hora depois do pedido inicial de socorro. Mais um caso que põe em evidência, como dizia, aparentemente, pelo menos, a dificuldade de resposta por parte do INEM, um caso aqui contado pela jornalista Laura Figueiredo. Sendo que, Miguel, como referimos há pouco, há mais um caso conhecido, esta quinta-feira. O caso da morte de uma idosa na Quinta do Conde, distrito de Setúbal, depois de ter estado quase 1 hora à espera de uma ambulância. Os bombeiros de Carcavelos foram acionados às 2 da tarde, saíram de imediato ao encontro da vítima, mas percorridos quase 40 quilómetros não chegaram a tempo. É o que conta a Rádio Observador o comandante dos bombeiros voluntários de Carcavelos, João Franco. Nós arrancámos o mais precocemente possível, como devem calcular, e para o outro distrito tem as suas limitações de tempo. Demorámos 44 minutos a chegar à vítima, sendo que durante o caminho nós fomos recebendo indicações do nosso iTeams. A vítima passava de P3 para P1, portanto estava-se a gravar a vítima e que a viatura médica é a caminho do local. À nossa chegada, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Os meus colegas iniciaram manobras e fizeram tudo para tentar salvar aquela vítima. O que não se veio a verificar e o óbito foi declarado no local. O comandante adianta ainda que o acionamento de meios de Carcavelos para a margem sul é recorrente. Já é recorrente de algum tempo. Só esta ocorrência de Carcavelos é notícia porque a vítima realmente veio a falecer, porque no mesmo momento havia outros 2 corpos de bombeiros a fazer serviços na mesma área, naquela área do distrito de Setúbal. Nós, nem é a primeira, nem era a segunda, nem a última vez que iremos fazer à margem sul. Qual é a justificação que é dada para que esta situação aconteça de forma frequente? A justificação que dá o Centro de Orientações de Intervenção nos dá é não há ambulâncias disponíveis. É isso que diz o comandante João Franco, o comandante dos bombeiros de Carcavelos, que procuraram acorrer a uma situação de emergência ontem de Carcavelos para a Quinta do Conde, no distrito de Setúbal, uma distância de cerca de 40 quilómetros. Não chegaram a tempo de evitar a morte da mulher que precisava de socorro. E, Miguel, a falta de ambulâncias para responder a situações de socorro motiva a reunião que decorre a esta hora e que junta o Presidente da Liga dos Bombeiros e o Presidente do INEM. Uma reunião convocada depois de ontem ser ficado a conhecer o caso de um homem de 78 anos que esperou 3 horas pela chegada de uma viatura de emergência médica ao Seixal. Acabou por morrer. Segundo o INEM, não havia ambulâncias disponíveis porque estavam retidas em urgências de hospitais com as respectivas equipas a aguardar pela libertação de macas. E à semelhança do que aconteceu ontem, estes casos na saúde têm dominado as primeiras horas deste quinto dia de campanha. Luís Marques Mendes, por exemplo, evita criticar o governo, mas pede explicações. O candidato apoiado pela AD lamenta os casos de mortes devido a atrasos na resposta do INEM, ainda assim não critica de forma direta o governo. A acompanhar esta ação de campanha esteve o Miguel Viterbo Dias. Miguel, agora aqui em direto, quem é que Marques Mendes quer ouvir para prestar explicações sobre estes casos?
A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, é para aí que Marcos Mendes aponta as críticas. É muito crítico sobre a falta de ação desta estrutura criada para gerir a rede do Serviço Público de Saúde, e com esta acusação ao órgão liderado por Álvaro Almeida, acaba por poupar Ana Paula Martins. Acho que sim. Acho que se entender, sim. Acho que, em primeiro lugar, a Comissão Executiva do SNS, porque no momento em que foi criado o SNS, passou a ter a responsabilidade destas situações. É que não é a mesma coisa. Quando foi criada, foi com este objetivo. Eu até fui contra, mas no momento em que foi criada, então deve fornecer estas explicações. Mas eu não vejo mal nenhum, bem pelo contrário, que a Ministra da Saúde também tenha uma palavra sobre esta matéria. Não vejo, porque é assim. Nenhum de nós sabe exatamente as circunstâncias, as razões que originaram estas duas mortes. 2 desfechos trágicos, que são chocantes. Pelo menos, a primeira coisa que qualquer português quer é uma explicação de quem de direito. Explicações da Direção Executiva do SNS, é o que diz Luís Marcos Mendes. Diz apenas que Ana Paula Martins deve falar, se entender que sim, mas sem exigir isso à Ministra da Saúde. Uma reação quando foi conhecido o segundo caso, ainda sem esta notícia do tal terceiro caso que foi conhecida, entretanto, na última hora, mas Luís Marcos Mendes a apontar à Direção Executiva do SNS numa ação de campanha num lar de idosos em Ferreira do Alentejo. A esta hora, já em Beja, curiosidade, o candidato, o adversário de Marcos Mendes, Humberto Correia, cruzou-se com o candidato apoiado pela AD, estava, como tem sido hábito, mascarado de Dom Afonso Henriques, entrou aqui no Café Luís da Rocha, um dos mais emblemáticos de Beja, trocaram breves palavras, desejaram boa campanha um ao outro, e cada um seguiu o seu caminho. Luís Marcos Mendes vai agora almoçar na cantina do Instituto Politécnico de Beja, antes de seguir depois para o distrito de Santarém. Momentos acompanhados pelo jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias, aqui com a reação de Marcos Mendes a mais estes casos conhecidos de dificuldade de resposta por parte do INEM. Luís Marcos Mendes diz que quem deve dar explicações é o diretor executivo do SNS. Quanto a João Coutinho de Figueiredo, aguarda esclarecimentos do Governo sobre a não renovação do contrato de ambulâncias para o INEM. O candidato liberal reagiu assim a mais uma morte provocada por atrasos na assistência médica e voltou a apontar à falta de condições da ministra Ana Paula Martins para se manter no cargo. Eu não gosto de pedir cabeças por tudo por nada, já ontem eu referi. E neste caso só acho que há uma falta de condições políticas se condifirmar que esta não renovação do contrato foi precedida de um aviso das entidades no terreno de que isso podia conduzir a falta de veículos de emergência. Se assim foi, e não custa a crer que 100 ambulâncias façam de facto muita diferença num sistema como o INEM, na minha opinião, estamos perante um caso de falta de condições políticas. É o que diz João Coutinho de Figueiredo. Sobre a luta pelos eleitores à direita, o candidato que aparece agora em terceiro nas últimas sondagens responde a Marcos Mendes, que tinha acusado João Coutinho de Figueiredo de dividir a direita e favorecer o populismo. Não sei, as últimas sondagens que eu conheço dão-no atrás de mim. Não sei quem é que está a dividir o quê. Os dados são claros, só há 100% de eleitores, portanto, se alguém sobe 1%, alguém tem que descer 1%. Coutinho de Figueiredo em declarações aos jornalistas à saída de uma fábrica de velas em Miradeiro, perto de Fátima, acompanhadas estas declarações pelo jornalista do Observador, Pedro Jorge Castro. Quanto a António Filipe, considera que a sua candidatura, apoiada pelo PCP, está a crescer e acredita que esta tendência vai continuar até ao dia das eleições. Esta manhã o candidato presidencial esteve no porto de Peniche, onde visitou uma embarcação e recebeu assinaturas de 34 pescadores. António Filipe destaca as mensagens positivas que tem recebido na rua e afirma que a candidatura tem cada vez mais apoiantes. O nosso jantar ontem em Beja não teve mais participantes porque não couberam na sala, como puderam ver, e houve pessoas que, não tendo tido lugar no jantar, depois vieram associar-se à iniciativa. Eu creio que sim, creio que as iniciativas que tenho vindo a realizar e que tenho previsto realizar nos próximos dias, creio que darão uma resposta relativamente à capacidade de mobilização desta candidatura e creio que ela de facto tem vindo a crescer. Eu creio que isso está a ficar demonstrado e espero demonstrá-lo ainda mais cabalmente nos próximos dias. António Filipe voltou também a ser confrontado com o tema da união ou desunião às esquerdas e em resposta recorda que também há muitas candidaturas à direita. 1h09, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?
A Galp e a MOVE estão em negociações para uma possível junção de negócios na área dos postos de combustível e da refinação. A petrolífera portuguesa vai focar-se na exploração de petróleo e gás e cede à espanhola MOVE o controlo da refinação. Se as negociações chegarem a bom porto, vão ser criadas duas novas empresas, a Retail Corporation e a Industrial Corporation, com o objetivo de liderarem o mercado ibérico numa competição direta com a Repsol. Cada empresa vai focar-se num setor diferente. No retalho, a Retail Corporation, controlada pela Galp e pelos acionistas da MOVE, vai ter uma das maiores redes de estações de serviço na Península Ibérica, com 3.500 postos em Portugal e Espanha. Já quanto à Industrial Corporation, que vai integrar as atividades de refinação, trading, petroquímica e moléculas verdes, a Galp vai ter uma participação minoritária significativa, superior a 20%, e cede a refinaria de Sines à MOVE, que já tem 3 refinarias em Espanha. Responde por 21 crimes. É conhecida a acusação do Ministério Público Miguel Arruda, ex-deputado do Chega, suspeito de furto de malas no aeroporto entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Responde pelo crime de furto qualificado. No desporto, o Sporting vai a eleições no próximo dia 14 de março, data anunciada esta manhã pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. As candidaturas devem ser apresentadas até 12 de fevereiro. Até ao momento só há um candidato conhecido. O atual Presidente, Frederico Varandas, é recandidato. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.